Vamos lá então, dando continuidade agora na nossa aula 20, ou sétima aula do nosso módulo Infrações e Penalidades. Aula 20, sétima aula do processo Infrações e Penalidades. Falando então sobre a medida administrativa, recolhimento da habilitação. Essa habilitação pode ser a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, habilitação definitiva, né? Pode ser a PPD, Permissão para Dirigir, carteira provisória, ou a CC, pode ser provisória ou definitiva. O recolhimento da habilitação pode ser qualquer uma delas. Em que hipótese pode ocorrer o recolhimento da habilitação? Suspeita de falsificação ou adulteração. Se o agente de trânsito suspeitar que essa habilitação é falsa ou adulterada, certamente ele estará fazendo o recolhimento dela para averiguar. Se ela estiver vencida há mais de 30 dias, nesse caso caracteriza infração gravíssima, com retenção do veículo e recolhimento da habilitação. E pode ocorrer também o recolhimento em algumas infrações com fator agravante e algumas infrações com suspensão do direito de dirigir. Ok? Ocorreu fator agravante, recolhe a habilitação. Ocorreu suspensão do direito de dirigir, também pode ocorrer, ocorreu o recolhimento da habilitação. Recolhimento não quer dizer que a sua habilitação está sendo suspensa ou cassada, apenas está sendo recolhida, que é uma medida administrativa aplicada ao condutor. Outra medida administrativa que a gente vai estar vendo aí é o recolhimento da documentação do veículo. Quando é que pode ocorrer o recolhimento da documentação do veículo? Quando houver suspeita de falsificação ou adulteração, da mesma forma que no caso da habilitação. Quando o prazo de licenciamento anual estiver vencido, observem, anualmente a gente recebe o licenciamento do veículo para poder fazer com que esse veículo esteja licenciado para circular na via pública. Se você for flagrado na fiscalização, conduzindo o veículo com o licenciamento anual vencido ou do ano passado, atrasado, você estará cometendo infração de natureza grave, onde o agente de trânsito vai apreender o seu veículo, isso é a infração que caracteriza a apreensão, e vai estar recolhendo o documento do veículo, o licenciamento vencido. Tá ok? Poderá ocorrer também o recolhimento em caso de a irregularidade não puder ser sanada ou resolvida no local. Nós vimos aí anteriormente que existe a retenção do veículo, que é manter o veículo no local até que o problema seja resolvido, mas existe a possibilidade de quando o veículo não puder, ou a irregularidade não puder ser sanada no local, o agente de trânsito recolhe o licenciamento e libera o veículo para que a irregularidade seja sanada. E outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Outra hipótese é o recolhimento de animais. Ocorrerá sempre que animais forem encontrados soltos na via pública, de modo a prejudicar a fluidez do trânsito ou torná-lo perigoso. Claro, nós temos aí um cenário, infelizmente, muito comum no trânsito brasileiro, é inclusive um quadro que tem chamado a atenção em razão do risco e da gravidade do acidente. Só quem já viu ou vivenciou uma situação aí de um atropelamento de um animal de grande porte na rodovia, sabe o risco e sabe os danos que isso pode causar ao condutor. Transbordo do excesso de carga. Consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, já munido do excesso. Também é uma medida administrativa prevista aí, tá? Veículo com excesso de carga vai ser autuado pelo excesso da carga e a medida administrativa aplicada no caso é transbordar o excesso para outro veículo. Tá ok? Então, com isso nós terminamos então a parte que fala sobre medidas administrativas e já vamos entrar aí falando sobre outro assunto que é a multa reparatória. Primeiro, eu peço a atenção de vocês para que não confundam multa reparatória com multa de trânsito. Multa de trânsito é outra coisa.
ela acontece em razão do cometimento de uma infração. A multa reparatória, ela pode até ser confundida com uma indenização. Ela não é uma indenização, mas pode ser confundida. Alguém pode confundir. Ou pode até ser relacionada como uma indenização. A verdade é que a multa reparatória, ela consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no Código Penal. Sempre que houver prejuízo material, tá? Resultante de crime. Então, multa reparatória é algo previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro com base num artigo do Código Penal para casos de prejuízo material resultante de crime. Guardem estes elementos aí, porque isso pode fazer toda a diferença na hora de responder uma questão na prova, ok? Crimes praticados na direção de veículo. São vários os crimes. Eu acredito que aqui 3, 6, 9, 10. 10 situações que caracterizam crime com pena de detenção, cadeia. Eu deixei para vocês destacado a princípio os mais graves, os de maior potencial agressivo. O homicídio culposo. O que é homicídio? Matou a pessoa. Esse termo culposo, ele é utilizado quando é um homicídio praticado de forma não intencional. Para quem entende um pouquinho aí dessa questão de judiciária, ele sabe que existe homicídio com dolo ou doloso, que é o homicídio ou crime praticado intencionalmente. No trânsito, ou pelo menos pelo Código de Trânsito Brasileiro, não há previsão de crime doloso, pois subentende-se que ninguém vai atropelar uma pessoa e matar por querer. Atropelou porque foi um acidente. Hoje em dia existe até a hipótese do dolo eventual. O que é o dolo eventual? A pessoa não quis matar, né, não quis que o problema lhe acontecesse, mas também não fez nada para evitar. Ou seja, agiu de maneira a contribuir ou aumentar as chances para que o acidente acontecesse. Um exemplo disso é embriagado. O pessoal vai para um bar, bebe horrores, pega a direção do veículo, alguns metros à frente atropela uma pessoa e mata. Quando vai ver, quis matar? Não quis matar, mas também não fez por onde evitar, né? Dirigindo embriagado, aí entra a questão do dolo eventual. Isso ainda não é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, dolo eventual não vai perguntar em prova. Isso aí é questão de jurista. E juízes têm analisado desta forma em caso de julgamento para punir alguns fatos aí que eles entendem que houve o dolo eventual. Mas, a princípio, o Código de Trânsito Brasileiro só prevê crimes na modalidade culposa, ou seja, homicídio culposo é matar alguém não intencionalmente. Isso vai dar ao réu uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Outra hipótese é dirigir sob influência de álcool, com 6 ou mais decigramas. Vejam, não precisa ser mais de 6. Se estiver em 6 decigramas, já caracteriza crime, onde pode ocorrer detenção de 6 meses a 3 anos. A lesão corporal culposa, que é aquela onde não matou a vítima, mas deixou-a lesada. A lesão corporal culposa, que é aquela praticada não intencionalmente, assim como participar de disputa, competição esportiva na via pública, essas infrações elas caracterizam crime com pena de 6 meses a 2 anos. Sugiro a vocês decorarem pelo menos essas, que são as mais de maior potencial ofensivo. Decoraram essas aí? O que sobrar vai ser classificado como infrações que acarretem
pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, só existem essas 4 categorias, olha. 2 a 4 anos, que é o homicídio culposo. 6 a 3 anos, que é dirigir sob a influência de álcool. 6 meses a 2 anos, que é lesão corporal ou disputa ou competição na via pública. E o que sobrar é 6 meses a 1 ano. Quais são? Deixar de prestar socorro ou providenciá-lo quando for você o envolvido no acidente. Evadir-se do local do acidente. Dirigir com CNH suspensa ou cassada. Dirigir sem habilitação. Para quem não sabia, dirigir sem habilitação, além de ser uma infração gravíssima, com fator agravante 3 da apreensão do veículo, e é crime. Pode dar aí de 6 meses a 1 ano de detenção. Entregar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada. Conduzir veículo em velocidade incompatível em áreas como escolas, hospitais ou aglomerações de pedestres. Inovar local de acidente de maneira a confundir a investigação. O que é isso? É a pessoa envolvida no acidente ele mexer nos veículos, mexer nos corpos ou vítimas, ou no local do cenário do acidente, com a intenção de prejudicar ou confundir a investigação policial. Ok? A partir da próxima aula, nós vamos estar falando então de embriaguez ao volante, e nosso curso já está chegando próximo ao final do módulo de infrações e penalidades. Dentro de alguns instantes, nós vamos estar voltando para concluir aí essa etapa. Um abraço a todos, tchau, até daqui a pouco.